A síndrome de Williams, ela foi descoberta na década em 61, 62. E logo se percebeu as habilidades musicais desses pacientes. E eu e a doutora Chong, em um congresso, tivemos essa vontade de montar uma banda, porque aproveitando esse talento musical que já era descrito na literatura, isso na década de 70. E quando nós estivemos num congresso em Viena, nós pensamos muito em poder aproveitar o talento musical desses pacientes, que vai muito além do efeito benéfico que tem a música, que já é reconhecido no meio científico. Só que nesses pacientes em especial, eles têm um talento inusitado. Por quê? Porque a síndrome de Williams, ela tem um perfil cognitivo muito peculiar. Eles têm uma deficiência intelectual de leve a moderada, né? E uma dificuldade visoespacial importante, mas no entanto, eles são capazes de tocar música de forma assim impressionante, não deixando nada a desejar para indivíduos perfeitamente normais, sem nenhum tipo de doença. De forma que, além desse efeito benéfico, a gente seria um meio de inseri-los e de aproveitar e direcionar esse talento, que é essa a nossa intenção. E assim nós tivemos a ideia de nos reunirmos depois de muito tempo, de tentar conseguir efetivar, mas sempre havia alguma dificuldade, até que em outubro de 2015 reunimos um grupo de pacientes que tinham algum interesse e alguma habilidade a formar então uma espécie de uma banda. E começamos então com 4 pacientes. A primeira reunião foi inclusive no salão de festas da minha casa, e eles têm a partir daí então nós fizemos encontros regulares até hoje, e alguns continuam. Houve várias tentativas de assim trazer professores capazes de, obviamente todos são professores, são capazes, mas que pudessem melhor compreender as dificuldades que esses pacientes têm, para que eles pudessem aproveitar melhor, porque eles não são capazes de ler nenhuma partitura, mas eles têm um talento, eles conseguem ouvir muito bem, têm uma capacidade rítmica e melódica inimaginável. Como nós estivemos então nesse congresso em Viena, em que a abertura foi muito bonita, foi na década de 90, acredito. A abertura foi com vários indivíduos com síndromes diversas, não com síndrome de Williams. Tinha mucopolissacaridose, síndrome de Down, outras doenças genéticas. E foi muito bonito porque eles tocavam instrumentos de percussão, teclado, cantaram e emocionou toda a plateia. E a gente já tinha essa ideia antes mesmo do congresso. Falei, puxa, por que não fazer isso? Foi quando então voltamos e tentamos reunir, mas sempre houve alguma dificuldade, ou era difícil o local, os pacientes, realmente é problemático você conseguir com todos os fatores sejam favoráveis para que esse encontro dê certo. Até que em outubro então de 2015 nós decidimos nos reunir, foi inclusive no meu salão de festas, no próprio salão de festas do meu apartamento, e foi o grupo todo de genética e alguns pacientes interessados, que foram 4, né? E a partir daí tentou-se então formar um grupo e tentar chamar a atenção para professores que tinham interesse em ensinar esses alunos, ou pelo menos conduzi-los, porque eles já tocam, muitos deles, né? E de uma maneira assim, claro, alguns fizeram o projeto Guri, mas eles têm um talento nato e essa capacidade rítmica é inquestionável, e alguns inclusive melódica, muitos com ouvido absoluto. Obviamente nem todos têm esse talento musical, mas os que têm realmente é uma coisa que se destaca. Um deles, um dos pacientes, ele toca 13 instrumentos, né? Um deles começou a tocar bateria com 4 anos de idade, que você fica, é incrível, né? Então as histórias que nós já sabíamos, precisávamos só concretizar esse encontro. E então a partir desses encontros nós iniciamos na Unesp
um trabalho com os professores que foi muito proveitoso, só que era difícil que os professores entendessem a dificuldade visoespacial que eles têm, ou seja, eles não vão conseguir, ou melhor, não é que eu digo não vão, mas é difícil para que eles possam seguir uma partitura. Não é impossível, mas é preciso que os professores entendam para tentar trilhar um caminho mais adequado para cada um deles, né? De forma que tentou-se inicialmente na Unesp, depois conseguimos um local aqui no Instituto da Criança, vieram outros professores, e também não foi possível por dificuldade de horário, dificuldade local. Os pacientes às vezes não têm como vir até aqui no horário, e acabou ficando muito difícil, até que agora essa banda se concretizou com pelo menos 4 pacientes, e um dos quais, então, como eu disse, é o Alan, que toca 13 instrumentos. Ele tem assim, uma performance muito interessante. A segunda vez que ele chegou na minha casa, que ele tinha entrado em contato com o piano, ele sentou e começou a tocar piano, assim, coisa que eu tenho uma formação musical, eu não consigo tocar daquela maneira, né? Um dos meninos, inclusive, que tem uma habilidade rítmica boa, ele passou de ônibus numa loja de instrumentos e viu o berimbau, e ele começou a chorar que ele queria o berimbau, que se a mãe não comprasse. E ela falou assim: como é que eu vou descer do ônibus e pegar esse berimbau para você? Olha, ele chorou uma semana, a mãe teve que retornar naquela loja, comprou o berimbau e ele saiu tocando o berimbau da loja mesmo. É uma coisa incrível. Uma outra menina, que é a Juliana, que canta, né? Eu tenho um ouvido absoluto, essa com certeza. Ela estava acontecendo um jogo final, acho que de Copa do Brasil, e tocou o hino nacional. De repente eles ouviram, ela sem nunca ter tocado absolutamente nada, começou a tocar o hino nacional no teclado, sem nunca ter visto ou chegado perto no teclado. E isso tudo é bastante inusitado para quem tem uma deficiência intelectual de leve a moderada. O Guilherme, como eu já disse, ele tem uma habilidade rítmica que eu desconheço. Tem alguns bateristas profissionais que talvez não toquem como ele a bateria e o carrom, pelo menos os instrumentos que eu presenciei. De forma que a ideia de nós formarmos essa banda e tentarmos difundir isso é justamente para que esses pacientes que têm um talento musical também possam vir até tentar que a gente consiga formar um grupo e atrair professores que possam compreender as dificuldades e também potencializar essas habilidades, porque isso com certeza ela tem uma finalidade de inserir esses pacientes tanto na sociedade como inclusive no mercado de trabalho. O Alan, por exemplo, ele veio na minha casa, trocou a corda do cavaquinho, ele afinou tudo, assim, completamente, sem ninguém falar. Ele nunca aprendeu, nunca teve aula disso. Então, eu vejo assim, é uma pena que esses pacientes com tanto talento não estão sendo aproveitados de uma maneira adequada. E é essa a ideia, pegar essas pessoas, essas crianças que têm esse talento inusitado e chamar para que outros possam vir e também desenvolver. Obviamente isso, a música é assim em todo segmento, em toda a população, mas especialmente nessa síndrome chama a atenção esse talento musical. Claro que não são todos, mas por que não aproveitar os que já têm e desenvolver melhor e direcioná-los para uma vida melhor, né? Seria essa mais ou menos a ideia. Casa Hunter. Nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.